2 latas de cerveja, mulheres 1 lata de cerveja. E, claro, o jovem maior de 18 anos, saber que ele não pode dirigir nesse momento, que ele não pode forçar sexo nesse momento, né? E que ele deve, de uma maneira, manter o seu comportamento habitual, sem brigas, sem violência, enfim, são questões importantes de serem trabalhadas nas escolas. E aí, de novo, a gente toca nas 2 dimensões, né? A do indivíduo que faz o uso e também no entorno, né? Então, nesse caso do adolescente, né? É o grupo, como que ele teve acesso, né? Quais foram as motivações, as facilitações para que ele tivesse acesso ou para que ele se sentisse motivado a usar aquela substância de maneira abusiva. Então, de novo, que mais uma vez a doutora Helena bem pontuou na fala dela, a importância de se trabalhar com a escola, os educadores, né? Não só os profissionais da área de saúde, mas aqueles que estão envolvidos em todas as esferas, né? Daquele sujeito, seja ele uma criança, um adolescente, né? Uma pessoa adulta. Teve um psicanalista que já esteve numa outra aula aqui com a gente que ainda falou assim, você não vai trabalhar só com o seu filho em casa, você vai trabalhar com o seu filho, com os amigos do seu filho, né? As atuações sempre coletivas dão um melhor resultado. Sem dúvida. Do que as individuais. Sem dúvida. Acho que a questão do uso, ela não é uma questão, ela tem essa dimensão individual, né, do sujeito, mas ela é uma questão social, né, e, portanto, ela demanda a implicação da sociedade como um todo, da família e dessas outras esferas, né, então, quem está ali na área da educação, da saúde, enfim. Eu penso que um programa de prevenção em escolas ou induzido por secretarias de saúde ou postos de saúde deveriam sempre pensar nessa questão de que é multi-usuário, digamos assim, a questão. E para álcool é um belo exemplo, porque no momento, álcool e tabaco, no momento que se trabalha um programa de prevenção dentro de uma escola para o uso abusivo dessas substâncias, os próprios profissionais passam a se questionar como é que eles lidam com essas substâncias e como é que na sua família eles lidam com essas substâncias. Então, a perspectiva de uma multiplicação, de uma potencialização de resultados preventivos é muito interessante. E aí é chamar o outro colega da outra área para fazer parte dessa ação, Com né? certeza. A intersetorialidade. Sim, claro. Tem as dimensões todas, né? Tem a dimensão da saúde, que vai envolver aí, né? Medicina, psicologia, tem a dimensão social, talvez que diga respeito um pouco à rede, a uma abordagem mais holística da família, que está no serviço social, a questão jurídica, né? Então, como a doutora Helena falou, o uso de determinada substância é legal ou não, a partir de qual idade isso também interfere, né? Qual pensando aí na implicação do sujeito ou do usuário, quais são as consequências do uso daquela substância, né? Existem consequências jurídicas também de responsabilização ou não, então é importante sim, como em todas as abordagens, né, sociais, o olhar multidisciplinar, né? Agora, doutora Helena, para dar algumas dicas práticas, né, para as pessoas que estão trabalhando lá na ponta e a gente entrevistou um agente penitenciário que fazia aquela saída, né, do detento da penitenciária. Ele dizia que da vontade dele, de naquele momento poder fazer alguma coisa. Às vezes é uma palavra, né, é o porteiro que está numa unidade de saúde vai receber alguém, às vezes esse agente penitenciário que vai se despedir de alguém que está voltando para a sociedade. A senhora que trabalha coordenando esse serviço, quais são as falas que ajudam? As falas são as falas de incentivo, sem preconceito em relação ao usuário de drogas ou à família de usuários de drogas e que, de alguma maneira, tornam aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, visíveis na sociedade. Porque as pessoas que estão na condição de usuários de drogas são colocados num mundo de invisibilidade. Ninguém quer ver, ninguém quer olhar. A gente, às vezes, percebe alguém intoxicado em algum ambiente e a tendência é isolar aquela pessoa porque intoxicada. Em vez de se aproximar e tentar ajudar a pessoa no sentido de busca de algum auxílio naquele momento ou de mantê-lo mais confortável durante a intoxicação, não no sentido de acobertar, mas de efetivamente
impedir que aquela pessoa faça um mal a si ou a outros naquele momento, não é? E, de alguma maneira, não fazer de conta que não existe isso. Dependência química existe há milhares de séculos antes de Cristo. Faz parte de características culturais do ser humano buscar um estado onírico, como é falado na nossa filosofia, na nossa literatura, não é? Traz problemas para a nossa sociedade, sim, pode trazer problemas para a nossa sociedade, e como sociedade a gente precisa, então, lidar com essa questão com palavras amigas, com palavras de reforço positivo, de que o comportamento sem o uso de drogas é mais produtivo, pode também ser interessante, haver outras coisas a fazer, como a arte foi mostrada já aqui, enfim, várias questões importantes, não é, de acolhimento para essas pessoas. Talvez até apontar alternativas, né? O desenvolvimento social já vai nesse sentido de transformar essas alternativas em coisas concretas. Sim, eu acho que transformar em questões concretas e, mais uma vez, respeitando as peculiaridades, né, e o direito daquela pessoa a ser diferente. Então, eu diria, talvez a melhor motivação seja a não estigmatização, não só pelo fato da pessoa ser um usuário, mas também, muitas vezes, eu não estigmatizo porque você é usuário de drogas, mas eu te estigmatizo porque você é negro, porque você é pobre, porque você é homossexual. E esse meu preconceito, a verbalização ou não, ou mesmo o reflexo do meu preconceito vai te fragilizar mais uma vez. Então, acho que você tratar dessa não estigmatização de forma mais ampla ainda. Existem algumas regrinhas para essa não estigmatização, o que não se pode fazer? Acho que é complicado, né? Primeiro, quanto mais a gente tenta dividir a população, grupos populacionais em caixinhas, né, com as nomenclaturas corretas, etc., sempre vai haver alguém que vai se sentir excluído de determinada nomenclatura, de determinada divisão populacional. Então, talvez o melhor seja reconhecermos que somos todos sujeitos de direitos, né? Então, aí, de novo, temos o direito igual à dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, a gente tem o direito de exercer as nossas diferenças na medida em que a igualdade nos descaracterizar. Então, tem uma frase interessante até do professor Boaventura de Souza Santos que diz que a gente tem o direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza e o direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Vamos de novo. Direito? Nós temos o direito a sermos iguais quando as diferenças ou a diferenciação nos inferioriza e temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Né? Então, acho que A senhora tem exemplos, doutora Helena, de comportamentos ou até na orientação desses profissionais que atendem no Viva Voz, de falas que não podem ser feitas, que atrapalham? Com certeza. Nós recebemos telefonemas de pessoas de centros metropolitanos, do interior dos vários estados, de regiões mais ricas, mais pobres, de celebridades, de presidiários. E, independentemente da pessoa que liga, expressar qualquer palavra de juízo em relação àquela situação, a gente não aceita, não é? Mesmo uma situação que atrapalha bastante num serviço telefônico, que é um trote, nós sempre trabalhamos no sentido de que se alguém passa um trote para um telefone de atendimento à questão de drogas, é porque ela tem algum questionamento a respeito da droga, não é? E, portanto, merece sim a nossa atenção, a nossa palavra, o nosso acolhimento, para que, então, a pessoa possa se expressar o melhor possível e se sentir apoiada no sentido de cada vez diminuir o uso de drogas, até de preferência parar de usar completamente. Gente, para terminar, nós temos uma pergunta da Soraya da Consolação, que é da Escola Estadual Doutor Agostinho. Ela pergunta: como lidar com um familiar que é dependente sem excluí-lo socialmente? O que nós recomendamos para as famílias fazerem no momento do diagnóstico da dependência química é
mantê-lo na família e todos buscarem ajuda. Não é só o usuário que precisa buscar ajuda. A família também precisa buscar ajuda, de preferência em processos de atendimento que possa juntá-los em alguns momentos, não é? Porque a família que tem um usuário de drogas também é uma família doente, eventualmente permite esse uso de drogas, ou tem outros familiares que usam, ou se sentem fragilizados e, portanto, dão o dinheiro para o usuário de drogas ir buscar. Então, essa é a primeira questão, não é? E se o usuário de drogas ainda não está pronto para buscar o tratamento, a família deve sim buscar ajuda para começar a se preparar e motivar o seu familiar a buscar ajuda, quem sabe num futuro próximo ou mais a médio prazo. Doutora Helena, muito obrigada pela participação, muito obrigada também, Silvia, por ter vindo. E você que nos acompanha, não deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem lá na internet. O nosso endereço, você já sabe, é www.portalminasaude.com.br. Na próxima quinta-feira, nós voltamos com o curso Prevenção em Pauta às 15h. Eu te espero. Até lá. Bye.